Boa noite, estudantes. Nós tínhamos combinado de fazer a nossa interação pelo Zoom. Acho até que nós podemos tentar. Mas a aula mesmo eu resolvi gravar por aqui para poder ficar sem cortes e sem interrupções, porque nós tivemos problemas de conexão ontem, muita gente entrando ao mesmo tempo, e as conexões ficaram muito pesadas, né? Então, eu resolvi fazer essa aula gravada, vou disponibilizar a vocês, e aí, no horário lá das 7h30, na hora do Zoom, eu vou ficar à disposição na sala, e quem tiver dúvidas, quiserem fazer comentários sobre a aula e assim por diante, a gente consegue fazer por lá também, tá bem? Bom, a nossa aula de hoje, então, é uma aula a respeito dos fatores de textualidade, né? Então, é um conteúdo em continuação daquilo que já vimos. Então, só para a gente retomar um pouquinho, nas nossas aulas anteriores, nós falamos a respeito da trajetória da linguística textual enquanto abordagem teórica. Nós falamos, então, de três abordagens, de três momentos da linguística textual, não é? E agora, nós vamos falar a respeito de três contextos, aliás, de três conceitos, perdão. Eu vou colocar aqui para vocês só um minutinho. Então, nós vamos falar a respeito de texto, contexto e coerência, não é? Esse capítulo é o primeiro capítulo de um livro da Mônica Cavalcanti, que se chama Os Sentidos do Texto, que é este aqui, né? Então, nós vamos trabalhar bastante com este livro aqui, que é Os Sentidos do Texto, um livro de 2012 da Mônica Cavalcanti, e hoje nós vamos conversar a respeito desses três conceitos que estão aí. Bom, primeiramente eu gostaria de conversar com vocês a respeito desses exemplares que estão aqui na tela, perguntando a vocês se, na opinião de vocês, tudo que está aqui é texto ou se existe alguma coisa aqui que não seja texto, né? Então, nós temos no primeiro ali uma charge, né? Então, nós temos ali desaforo e foro privilegiado. Depois, nós temos uma tirinha do Calvin, uma propaganda institucional a respeito da dengue e uma reportagem da Gazeta do Povo a respeito da vida com uma criança atípica. Quando nós olhamos para esses exemplares como um todo, a primeira ideia que nós temos é de que, a partir de concepções mais antigas de texto, é que em um texto como este aqui, né, por exemplo, uma charge, a parte verbal é texto e a parte não verbal não é texto. Ou então na reportagem que nós temos lá, a vida com uma criança típica é o título da matéria, a foto não é o texto. Então, havia uma percepção de que texto era só o conteúdo verbal e o restante era o que a gente chamava de paratexto ou de elementos periféricos, né? Em uma outra concepção de texto, que é uma concepção mais atual, nós podemos compreender que todos esses exemplares são textos, né? E são textos porque todos apresentam uma unidade de linguagem dotada de sentido, porque cumprem um propósito comunicativo direcionado a um certo em uma situação específica de uso, dentro de uma determinada época, em uma dada cultura, em que se situam os participantes da enunciação. Então, se nós formos olhar, por exemplo, a propaganda institucional da dengue, né? Vamos voltar aqui. Então, nós temos aí uma tampinha pode ser a causa de sua morte, dengue mata. Então, isso só tem sentido de fato, ou nós só conseguimos compreender o sentido que se estabelece nesse texto a partir de um propósito comunicativo, que é o de alertar para a questão da dengue, para a questão do lixo, né, especialmente, direcionado a um certo público, com uma situação específica de uso dentro de uma determinada época. Então, esse texto, ele é específico para a época em que nós vivemos. Assim como a charge, assim como a tirinha, assim como a reportagem, ou seja, todos são textos, e são textos porque são unidades de linguagem dotadas de sentido, mas são dotadas de sentido a partir de uma dada situação comunicativa, sociocomunicativa, e não no vácuo, como anteriormente nós pensávamos, não é?
A partir dessa percepção, então, nós temos 3 concepções de texto, né, que se vocês observarem, vão se relacionar intimamente com as 3 concepções de linguagem que vocês já estudaram anteriormente. Então, a primeira é texto enquanto artefato lógico do pensamento, e nessa concepção, a gente consegue compreender, a partir da concepção de linguagem como expressão do pensamento, se a linguagem é a expressão do pensamento, esse pensamento se materializa em textos. Então, o texto seria o produto, seria a materialização desse pensamento, né? A segunda é a percepção de texto enquanto decodificação de ideias. Então, eu tenho aí um emissor e um receptor. Ao emissor cabe codificar uma determinada informação a partir dos códigos de uma determinada língua, e ao receptor cabe a decodificação. Então, nós temos aí a compreensão de que a língua é um código, e a tarefa do emissor e do receptor é de um codificar, do outro decodificar, de uma maneira transparente, né, de uma maneira muito passiva, né? Então, os dois elementos presentes aí, o emissor e o receptor, são extremamente passivos, porque a eles cabe apenas codificar e decodificar ideias em um sistema. E a terceira concepção de texto é o texto enquanto processo de interação, que tem a ver, então, com a linguagem como interação, né? Linguagem como interação. E aqui o texto, então, é tomado como um evento, né? Um evento, ou seja, alguma coisa que ocorre, uma coisa que acontece. E esse evento, então, no qual os sujeitos são vistos como agentes sociais, eu não tenho mais um indivíduo, como na primeira concepção de texto, ou emissor e receptor, como na segunda concepção, mas eu tenho sujeitos. E esses sujeitos, então, são vistos como agentes sociais, eles agem, eles executam tarefas a partir, né, com a língua e pela língua, e são agentes sociais, então estão relacionados à sociedade, que levam em consideração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção dos sentidos das referências dos textos. Ou seja, os textos agora são vistos como eventos, e esses eventos acontecem em um determinado contexto, não mais no vácuo, como nas duas outras concepções, né? Então, para que de fato eu consiga produzir sentidos e construir referências para esses textos, eu preciso compreender os contextos envolvidos na produção desse texto, né? Então, os contextos sociocomunicativos, os contextos históricos, os contextos culturais, os contextos ideológicos, ou seja, todos os contextos que não estão mais em volta do texto, mas permeiam a produção do texto, uma vez que a partir desses contextos eu consigo produzir sentidos, construir referências para este texto. Nessa concepção, então, quando nós olhamos para esse exemplar, nós temos aqui uma charge, né? E é uma charge sem nenhum elemento verbal, nós só temos os elementos pictóricos, aqui a imagem. E aí vem a pergunta, isso seria um texto? Né? Se nós formos levar em consideração a definição que nós olhamos anteriormente, sim, porque nós conseguimos, são sujeitos que se relacionam por meio deste texto, né? Então, um produtor deste texto que se relaciona com o leitor deste texto, e nós conseguimos produzir sentidos para esse texto a partir de um contexto sociocultural, histórico, ideológico, e assim por diante. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a imagem de 2 ratos, não é? Um preto, aliás, um vermelho e um azul, ou seja, todos são ratos, né, de todas as cores, não tem uma diferenciação aí entre as cores dos ratos, no sentido de que existe, o que eu quero dizer é, não existem aqueles que são bons e aqueles que são ruins, mas eu tenho as duas cores representadas aí, e eu tenho um queijo, né, que representa, então, esta imagem, especialmente na sombra dessa imagem, nós temos a representação do Congresso Nacional. Então, apenas por elementos pictóricos, sem elementos verbais, nós conseguimos produzir o sentido, um possível sentido, né,
devido ao nosso contexto sócio-histórico, de que todos, né, os representantes que estão lá no Congresso Nacional são ratos que querem comer o queijo, né, ou seja, querem roubar, querem, portanto, eles não estão ali para servir a população. E é interessante olhar que existe um rato, como eu já falei, um rato vermelho e um rato azul, ou seja, as cores que representam tanto a direita quanto a esquerda estão presentes aí, o que significa que todos são, né, e que não apenas uma parcela ou outra, a partir das possibilidades de compreensão deste texto. Este outro texto também é uma charge, né, e aí nós temos um título, essa que já apresenta uma linguagem verbal, então nós temos aqui material verbal, então tá lá, o título é Seleção para o Programa, mas nós não temos o que programa é esse, né, que poderia ser este programa. Nós temos um elemento humano aqui, um personagem humano que está vestido com um boné, tem um óculos escuro, uma espécie de um jaleco, né, e uma prancheta, e esse personagem, então, está conversando com uma forma, né, e aí ele conversa com essa forma e pergunta, isso é cérebro ou intestino? E a forma responde, cérebro, e aí ele diz, está fora. Bom, está fora do quê? Do programa, da seleção para o programa. E aí nós percebemos, então, que a forma com a qual ele conversa e pergunta se é cérebro ou intestino, ele representa a forma de um B, né? E quando nós olhamos para o fundo da imagem, nós temos outros dois Bs formados a partir de partes humanas, né? A primeira parte lá são dois seios, formando um B. A segunda, nádegas, né? Formando outro B. E o terceiro B aqui formado por cérebro. Como esse terceiro B está formado por cérebro, ele está fora, né? Então, a partir do nosso conhecimento de mundo, a partir daquilo que nós compreendemos deste contexto sócio-histórico, que nós já conversamos, a gente consegue produzir um sentido para este texto, observando que esses três Bs, né, formam BBB, que é a nomeação de um programa, um reality show muito conhecido, e geralmente muito conhecido por apresentar personagens para ele neste programa, que mais estão preocupados com a parte física, né, com a forma física ou com as questões mais escatológicas, pensando aí no intestino, do que de fato com as questões intelectuais. Então, é uma crítica a este programa. E essa última charge que nós também vimos em sala, essa nós vimos em sala, e eu disse a vocês que ela foi produzida antes da deflagração da Operação Carne Fraca, né? Então, no momento histórico ainda em que carne de qualidade tem nome, né? Então, durante muito tempo, todo mundo, é friboi, e dizer que alguma coisa era friboi significava dizer que aquilo tinha qualidade. Neste caso aqui, a pessoa em situação de rua, antes de aceitar o alimento, né, o bife, no caso, pergunta, é friboi? Ou seja, ele só aceita se for friboi, porque carne de qualidade tem nome. Entretanto, depois, né, depois que a propaganda foi veiculada, alguns anos depois, não sei se 3 ou 4 anos depois, houve uma operação da Polícia Federal em que se descobriu que não só o frigorífico Friboi, mas outros tinham problemas de inspeção de vigilância sanitária. E aí, então, nós poderíamos atribuir a essa charge um outro sentido, né? Então, a pessoa em situação de rua pergunta se é friboi para não aceitar. O que antes era uma marca de boa qualidade, ser friboi, passa a ser uma marca de péssima qualidade. Ou seja, dependendo do contexto histórico em que nós lemos um determinado texto, ele ganha um sentido ou outro. Para fechar, então, essa compreensão, a linguística textual atualmente acredita que texto é um evento comunicativo em que estão presentes os elementos linguísticos, visuais e sonoros, ou seja, não é só elemento linguístico, mas também os elementos visuais, e para elementos visuais nós temos desde cor de letra, tipo de letra, formato das letras, né, tudo isso é elemento visual. Sonoros, né, porque hoje nós temos textos, esse texto mesmo que nós estamos fazendo agora,
essa gravação que eu estou fazendo agora, ela conta com elementos linguísticos, ela conta com elementos sonoros, então ele é um multimeio, é um texto multimodal, né? Fatores cognitivos, ou seja, o que é que está envolvido de cognição para a compreensão e produção de um texto, além de vários outros aspectos. E o texto é também compreendido como um evento de interação entre um locutor e interlocutor. Então, é o lugar da interação, né? É por meio do qual locutor e interlocutor se encontram, dialogam e interagem. Os quais se encontram em um diálogo constante, porque os textos sempre apresentam, sim, resposta a outros textos e provocam outras respostas. Então, é sempre a percepção de que entre locutor e interlocutor, os textos propiciam essa interação. Fechado o primeiro tópico, então, da nossa aula, que era a respeito do texto, a gente parte para o segundo tópico, que tem a ver com os tipos de conhecimento e contextos, né? Então, primeiramente, a gente tem que compreender que os contextos têm a ver com processamento textual, né? E tem a ver, então, com os conhecimentos que são armazenados em nossa memória, para que eu possa atribuir sentido a um texto, para que eu possa produzir sentido para um texto. Além do conhecimento linguístico, além da materialidade linguística, outros conhecimentos são envolvidos. Então, aqui eu tenho pelo menos três conhecimentos envolvidos para que eu possa, no processamento textual, tanto para a produção quanto para a leitura de textos, produzir sentidos para esses textos, né? Então, o primeiro conhecimento é o conhecimento linguístico. Então, todo o conhecimento que o leitor possui sobre os usos das regras da língua. Então, para que eu possa ler um texto, eu preciso conhecer as regras, eu preciso conhecer aquela língua primeiramente, e eu preciso conhecer as regras que compõem o sistema daquela língua, né? Então, eu preciso ter um conhecimento linguístico para poder produzir sentidos para um texto. O segundo é o conhecimento enciclopédico, ou seja, são os conhecimentos sociocognitivos armazenados na memória de longo termo, aquilo que eu conheço do mundo, aquilo que eu acredito que seja verdade, aquilo que eu experiencio do mundo também, né? Então, o meu modo de compreender, o meu modo de experienciar o mundo. E o terceiro, que é o conhecimento interacional, que tem a ver com o meu conhecimento a respeito das formas de interação que são promovidas pelos textos. Então, o texto é o lugar da interação, e para que eu possa, de fato, interagir, eu preciso conhecer formas de interação, né? É importante a gente salientar que a separação desses conhecimentos é apenas uma separação didática, para que a gente possa falar disso e perceber esses níveis de conhecimento, mas que no texto tudo se dá de modo imbricado, né? Eles estão interrelacionados, articulados e não separados, assim como a gente olha, né, didaticamente. Para a gente poder pensar um pouquinho a respeito desses conhecimentos, eu trouxe para vocês uma música, uma letra de uma música, na verdade, não é a música, é a letra da música, de Léo e Rafael. Então, o título dessa música é Eu Já Fui Bebê, né? E aí tá assim, isso não pode ser do bem. Dei meu coração, mas ela só anda no pé. Eu que bebo e ela que fica louca, ela só me abraça para tirar a minha roupa. Minha orelha tá vermelha, o que será que eu fiz para merecer? Nem cheguei e já vem perguntando se eu já fui bebê. Eu já fui bebê, eu já fui criança, agora sou adulto, não embaça a minha mamadeira de cachaça. Então, nós temos aqui esses elementos grifados em vermelho, escritos em vermelho, né? Então, aqui o finalzinho da segunda estrofe, eu já fui bebê, e o início da terceira, eu já fui bebê, eu já fui criança. O que chama a atenção da gente aqui é essa polissemia da palavra bebê. E isso só é garantido a partir de um conhecimento linguístico, né? Qual é esse conhecimento linguístico? É o conhecimento de que em língua portuguesa, na oralidade, a grande maioria dos falantes omite o R final do infinitivo, beber, e faz essa forma, que seria, né, no infinitivo, sem o R com o acento da última vogal. Então, comer fica comer, estudar fica estudar, beber fica beber, né?
Então, a mulher pergunta para o cara, em questão, se ele já foi beber, né? E aí ele interpreta isso, logicamente, não equivocadamente, mas de propósito. Esse beber, que era o verbo beber no infinitivo contraído, né, essa contração, ele interpreta como eu já fui bebê, eu já fui criança, né? Como é que a gente consegue compreender isso e perceber o humor produzido aí? A partir de um conhecimento linguístico. Eu preciso compreender linguisticamente que as duas formas, beber, do verbo beber, e beber, no sentido de indivíduo, de ser humano pequeno, né? Elas são escritas da mesma forma e então são polissêmicas, não é? Aqui eu tenho outro texto, é uma crônica do José Simão. O José Simão é um cronista da Folha de São Paulo, da UOL também, né, porque é o mesmo grupo, e ele é um cronista satírico, né, ele se intitula como esculhambador geral, né, esculhambador geral da nação. Então, vamos dar uma olhadinha no texto que o José Simão nos propõe e a gente conversa um pouquinho. Então tá lá, né? E o ministro da Educação com cara de coroinha. Ninguém avisou o ministro que cantar o hino nacional com slogan de presidente e filmagem é coisa da Coreia do Norte, coisa de Cuba. E pode cantar o hino nacional versão do hino e claro, tipo, cara só eles cantam piscininha amor. O ministro da Educação quer que alunos cantem piscininha amor nas escolas, né? Ou seja, esse texto, ele é um texto irônico, é um texto de humor, é um texto que faz uma crítica, né, a um fato que aconteceu o ano passado, mas para que a gente possa, de fato, compreender este texto, é preciso que a gente tenha um conhecimento de o que significa Coreia do este texto, né, que tipo de regime esses dois países têm para que sejam comparados aqui. Quem é Vanusa, né, e pode cantar o hino nacional versão da Vanusa? Quem é Vanusa? Que hino nacional é esse? Depois tem lá, né, e eles cantam Piscininha Amor. O que é isso? Então, vejam, são diversos elementos, são lacunas no texto, e não lacunas no sentido ruim, mas são lacunas de sentido de fato, que são preenchidas com o nosso conhecimento de mundo. Se eu não tenho conhecimento de mundo para saber quem é Vanusa, o que é Piscininha Amor e outras, né? Depois ele vai falar da Shakira no texto, eu consigo compreender, eu produzo um sentido para o texto, mas vejam que fica faltando, né? Fica faltando aí um conhecimento de mundo para que esse sentido fique de fato mais completo. Não sei se a palavra completo é adequada, mas para que de fato a gente consiga chegar à profundidade, né, dos sentidos aí neste texto. E o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o de uma notícia, né, uma notícia aqui da cidade, notícia de Campo Mourão, de 2018. E aí, essa notícia está aqui para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito dos conhecimentos interacionais, né? Para que a gente possa ler uma notícia, é importante que a gente compreenda o que é uma notícia, né? E aí, especificamente, esta é uma notícia policial. Então, nós temos lá como título: PM estoura boca de fumo e prende rainha da cocaína no tropical, né? Por que é importante que a gente compreenda, que a gente tenha um conhecimento internacional do que é uma notícia e do que é uma notícia policial? Porque esta forma de colocar um título, né, usando estoura boca de fumo, prende rainha da cocaína, esse tipo de forma é uma forma muito presente em notícias policiais. Nas outras notícias, de modo geral, o jornal não usa esse nível de linguagem, não fala em boca de fumo, né? Então, as notícias policiais, via de regra, elas utilizam uma linguagem mais coloquial, inclusive com gírias próprias das questões, né, da bandidagem, ou mesmo das questões da própria polícia, porque faz parte do gênero, né? Se vocês olharem aqui para o texto,
no segundo parágrafo está assim, ó, a PM chegou ao local após abordar um indivíduo. Abordar um indivíduo em atitude suspeita, né? Abordar um indivíduo em atitude suspeita é um modo policial de dizer que foi falar com alguém, né? Então, quando eu trabalho, quando a gente lê notícias policiais, é muito comum que a gente encontre tanto um jargão próprio da polícia, né? Então, indivíduo, e outros elementos que vocês vão, averiguação, né? São elementos muito próprios da polícia, e outras gírias que são próprias da bandidagem também, como estoura-boca, de fumo e assim por diante, né? Mas para que eu possa, de fato, compreender isso, eu preciso ter um conhecimento internacional de leitura desse gênero, que é a notícia policial, certo? Bom, fechamos então os conhecimentos, vamos para o nosso último ponto da nossa aula, que é a respeito da coerência, né? Então, falamos de texto, falamos de contexto, e vamos falar agora de coerência. A coerência, durante muito tempo, foi compreendida como um dos fatores de textualidade, né? Então, um dos fatores do texto era a coerência. Esse texto tem ou não tem coerência? E hoje, o que se sabe de coerência, o que se postula sobre coerência, é que a coerência não está no texto em si. Ou seja, eu não posso apontar a coerência, eu não posso grifar a coerência, eu não posso dizer aqui está a coerência do texto. Mas a ideia de que essa coerência se constrói a partir do contexto, e contexto é a superficialidade do texto, ou seja, é a materialidade linguística, e os contextos. Então, o contexto e os contextos que eu construo a coerência de um texto, né? E essa coerência, ela é sempre construída numa dada situação comunicativa, no qual o leitor, com base nos seus conhecimentos sociocognitivos, interacionais, né, linguísticos, ele confere sentido àquilo que ele lê. Então, quem confere sentido a um texto é o leitor. O leitor confere sentido àquilo que ele lê a partir de uma relação estabelecida entre os seus 3 tipos de conhecimento e o contexto, e a materialidade linguística, né? Então, a coerência não se reduz a uma unidade de sentido, ou seja, eu não vou somar o que tem no texto e os sentidos dessa somatória geram a coerência, e ela não engloba apenas a unidade das inferências que nós fazemos, não é? Então, quando nós lemos, por exemplo, lá o texto do José Simão, a crônica do José Simão, a gente gera um monte de inferências para aquele texto. Ou seja, as lacunas que são colocadas ali, elas são preenchidas pelos nossos conhecimentos de mundo, pelo nosso conhecimento interacional, pelo nosso conhecimento linguístico, de modo que a coerência do texto, ela está para além da soma dos sentidos do texto, né? Então, ela é um todo, que não é construída a partir da soma de suas partes. Para exemplificar isso, nós temos aqui um texto que se chama Vaguidão Específica, um texto do Milor Fernandes, né? E tem uma citação lá, as mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vaga específica, e aí é um diálogo, né? Então, Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Junto com as outras? Não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir alguém querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não, que a senhora foi lá e falou foi no domingo. O que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora, só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas estava tentado e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Ou seja, quando nós texto, né, da perspectiva em que nós estamos, nós não conseguimos atribuir sentido a ele. Nós conseguimos perceber que é uma conversa entre 2 mulheres, que provavelmente uma das mulheres é a dona da casa e a outra é a empregada da casa, né? Tanto é que existe aqui uma senhora, e essa senhora é sempre a dona da casa, e a Maria é a empregada.
Quem faz as coisas é a Maria, existe uma outra pessoa que foi contratada também para fazer alguma outra coisa nessa casa, mas o que são essas coisas, o que é que vai ser feito e assim por diante, nós não conseguimos compreender. Entretanto, os personagens sabem o que elas estão falando, né? Ou seja, a gente tem a clareza com este texto de que a coerência e interpretabilidade. Este texto é coerente para essas personagens? Sim, né? Para nós, ele é totalmente coerente? Não, porque nós não conseguimos compreender os elementos que são colocados ali. Então, a coerência é um princípio de interpretabilidade, porque ela não se manifesta apenas na decodificação dos elementos linguísticos, mas de uma série de fatores extralinguísticos e pragmáticos inerentes à construção de sentidos, ou seja, além dos elementos linguísticos, né, não é só codificar e decodificar elementos linguísticos, como lá na segunda concepção, mas além dos elementos linguísticos, nós temos os fatores extralinguísticos, nós temos os fatores pragmáticos, nós temos os elementos histórico, ideológicos, que são considerados também na produção e na leitura desse texto, né? Então, eu interpreto se aquele texto, eu interpreto a coerência daquele texto, né? Alguns autores, inclusive, dizem que não existe texto incoerente. Todo texto é coerente, né? Textos incoerentes seriam textos incoerentes para mim, porque eu não conseguia atribuir coerência a um determinado texto. Já outros autores dizem que não, que existe sim textos coerentes ou incoerentes, mas essa incoerência não é de uma incoerência total, é de uma incoerência mais local, ou seja, pontual, né? Quando nós olhamos para o texto como um todo, nós conseguimos observar a coerência, mas existem pontos locais, né? E essas incoerências locais, elas são muitas vezes observadas a partir dos fatores que a gente vai conversar daqui a pouco. Aqui tem mais um exemplo que é de hoje. Esse exemplo eu achei muito interessante, aí eu já trouxe para vocês, porque eu estava conversando com uma colega minha de colegiado e ela me perguntou como é que eu fiz a questão do Classroom, se eu enviava o código para vocês ou se ela que inseria, né? E aí eu disse para ela que eu mandava a senha, e aí ela escreveu, ok, preciso fazer o teste. E aí nessa paranoia que nós estamos de coronavírus e teste de coronavírus, eu compreendi que ela disse, preciso fazer o teste, e eu escrevo assim, por quê? Tem sintomas? Você está... que ela precisa fazer é o teste para o coronavírus. E aí ela me responde, vejam que muito tempo depois, né, que é o teste do Google Classroom e do Zoom, para você testar aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, não tem nada a ver com o coronavírus. E aí eu escrevo, né, meu Deus, estava super preocupada, ou seja, eu já achei que ela tinha sintomas, que ela já ia ter que fazer testes para o coronavírus. Vejam como a compreensão ou a coerência é um fator de interpretação. Interpretei esse teste, né? Preciso fazer o teste a partir de um contexto que nós estamos vivendo. Mas não era esse teste do qual ela estava falando, né? Então, eu produzi um sentido aqui possível neste contexto que não era o sentido desejado por ela, né? Então, nós tivemos aqui, em algum momento, um problema de compreensão, né? Mas um problema de compreensão gerado por um elemento linguístico, que é a palavra teste, especialmente preciso fazer o teste, e esse contexto que nós estamos vivenciando. Para terminar, então, a nossa aula, eu vou conversar com vocês a respeito dos fatores de textualidade que garantem a coerência do texto, né? Esses fatores são interessantes, especialmente quando a gente vai analisar textos de alunos, né? Ah, mas como é que eu vou mostrar para o aluno que aqui eu tenho uma questão de incoerência, não de incoerência total, assim, o texto é incompreensível, mas muitas vezes os textos de estudantes, né, os textos escolares, apresentam pontos de incoerência. E isso geralmente acontece por conta desses fatores dos quais nós vamos conversar agora, sobre os quais, né, nós vamos conversar agora. Então, o primeiro fator é a continuidade.
né? Para que um texto tenha coerência, ele precisa ter continuidade, ou seja, ele precisa ter os seus elementos e ideias retomados ao longo do texto. Então, eu preciso começar falando de X e terminar falando de X, né? Eu não posso, no meio do texto, derivar e fugir do assunto, né? Quando um texto perde a continuidade, é um texto que fugiu do tema, né? Ele começa falando do tema e ele termina falando de outra coisa, né? Isso acontece muito em redação de vestibular. O aluno começa a falar do tema, coloca lá nas 3 primeiras linhas a respeito do tema, e depois ele tangencia o tema. Então, o tema era violência contra a mulher. Ele fala de violência contra a mulher nas 3 primeiras linhas e termina falando de violência na internet, né? Ou seja, ele abandona esse tema central e passa a tratar de um outro tema que tem relação, mas que não era exatamente o tema da redação, né? O segundo elemento é a progressão, ou seja, a apresentação de novas informações, porque eu também não posso ficar só fazendo o fator da continuidade, eu não posso só ficar reiterando, retomando aquilo que eu já falei. Eu preciso retomar o que eu já falei, informação dada, e inserir novas informações. Para que não é aquele tipo de texto que começa assim, isso é legal porque é bom porque é legal, né? Ou seja, a gente não consegue perceber uma progressão, um caminhar. Quando a gente fala em progressão, é aquele texto que sai de um lugar e chega a outro, né? Um texto sem progressão é um texto que é circular, ele fica rodando, ele não apresenta informação nova. O terceiro ponto é não, ou seja, o texto não pode ser contraditório nem internamente e nem com relação ao mundo exterior. Ah, é uma crônica que fala de um mundo ficcional, ou é uma fábula em que os personagens são animais que falam. Ok? Então eu tenho que deixar isso claro. E numa fábula, os animais podem falar. Agora, num texto que está apresentando verossimilhança com o nosso mundo, entre aspas, real, os animais não podem falar. Isso é uma contradição com o mundo real, né? Então, ou então eu posso dizer uma coisa no texto e desdizer, né? Dizer ao contrário. Então, eu tenho que tomar cuidado com a questão da contradição, ou melhor, para não ter contradições no meu texto, né? E o último elemento é o da articulação, que tem a ver com a maneira como os fatos, os conceitos são articulados no texto, né? Então, como é que as coisas se encadeiam, como é que as coisas se organizam. Eu quero dar uma ideia de oposição, eu preciso usar uma conjunção de oposição. Eu quero dar uma ideia de soma. Aqui eu tenho principalmente os elementos de conjunção, de conexão, né? Os elementos articuladores. Eu quero trazer uma ideia, o mesmo uso dos tempos verbais, no sentido de, a gente conversou sobre isso na aula, como é que eu faço uma conexão aí de figura e fundo, ou seja, aquilo que é figura é aquilo que é mais importante, o que é fundo é aquilo que é o pano de fundo, né, aquilo que a minha narrativa é no lugar onde a minha narrativa vai acontecer. Então, tudo isso tem a ver com a articulação do texto. Esses 4 elementos, esses 4 fatores, então, são fatores que contribuem para a coerência do texto, tá? Aqui nós temos uma, né, de como é que esses 4 fatores podem ser quebrados, né? É uma corrente, né? Uma corrente daquelas que a gente recebia antigamente pelo correio, depois a gente começou a receber por e-mail e agora a gente recebe pelo WhatsApp, né? E é uma corrente, então, que diz que quem não passar as cartas lá, aquela coisa de receba e envie tantas cartas em tanto tempo, vai acontecer alguma coisa ruim, né? E é interessante que eu não vou ler todo o texto com vocês, depois vocês olham, ele é muito interessante na percepção de que ele quebra as 4 meta-regras que foram colocadas lá em cima. Então, a primeira meta-regra, que é a meta-regra da articulação, vocês vão ver que tem aí as ideias colocadas quase que em justa posição, sem que haja uma articulação entre elas. A meta-regra da continuidade, o texto começa dizendo lá, beije alguém que você ama muito ao receber essa carta, e depois essa história desse beijo desaparece, ou seja, isso some, né? Não existe uma continuidade.
A questão da não contradição diz que a carta está na Inglaterra, depois fala que a carta foi enviada da Venezuela, é muito confuso. E a questão mais interessante é que diz assim, que é para enviar a carta, né, na terceira linha. Então, não mande dinheiro, pois a felicidade não tem preço. Entretanto, se vocês olharem para o texto, todo mundo que manda a carta tem como recompensa uma recompensa financeira. Então, mandou a carta e recebeu $90.000. Não mandou, perdeu o emprego, né? Então, ficou pobre. Então, se o dinheiro não traz felicidade, por que essa carta envia paz, amor e saúde? Mas tudo que a carta faz de positivo ou de negativo tem a ver com questões financeiras, né? E a progressão também, porque ele fica se repetindo, né? Começa lá em cima. E aí também, a sorte chegou para você, não guarde, ou seja, existe uma falta de progressão, existe um texto circular que fica se retomando, se reiterando, tá? Então, é um exemplo de texto que, quando a gente olha no todo, a gente consegue compreender a coerência. Não é um texto incoerente, né? Mas ele apresenta incoerências locais, a partir da quebra daquelas meta-regras que são colocadas lá em cima, tá? Aqui também a gente tem quebra de meta-regras, olha lá. Peixaria temos peixe, né? É uma reiteração, mas é uma reiteração exagerada, que é o esperado, né? Gelo gelado também, não precisa dizer que é gelado, né? Ou seja, é um tipo de informação que não progride o texto, ele é uma informação redundante. Depois nós temos lá, só hoje, em todas as aves frescas, 25%, exceto o coelho. Aí você fala, mas coelho é ave, né? Então, é uma quebra de coerência aqui, de não, aliás, uma quebra de não contradição, ele tá, é um texto contraditório, assim como do lado, né, frango bovino, ou é frango ou é bovino, não tem como ser as duas coisas. Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. A compreensão que a gente faz aqui, um sentido possível é de comer duas pessoas no mesmo prato. Você vai servir, vai picar, assar, fritar, não sei, e colocar duas pessoas no mesmo prato. Então, o modo como o texto está escrito é claro que a gente promove o sentido, a gente produz um sentido de que duas pessoas não podem comer a refeição no mesmo prato, né? Mas não é o que está dito aqui. E o terceiro, ó, móveis por estes preços não vão durar nada, né? O que não vai durar nada? O que significa não durar nada? Né? Significa que vão acabar, que é o que o texto gostaria de ter dito, mas também significa que vão quebrar, né? Não vão durar no sentido de são frágeis, são ruins e vão quebrar. Né? Então, são textos aqui com problemas locais de coerência. Esse outro texto é o texto de um aluno, ele, net, a partir de um projeto de uma professora, não me lembro exatamente, mas ele está disponível na internet, né? Por isso que ele está aqui. E aí eu gostaria, então, eu estou mostrando esse texto para vocês, mas eu vou colocar este texto e os outros que eu vou passar daqui a pouquinho como exercício, tá? Então, eu gostaria que vocês, como futuros professores, olhassem para este texto aqui e indicassem para esse aluno, para o Paulo Henrique, questões de coerência, tá? Questões de onde é que ele poderia melhorar para atender as 4 meta-regras da coerência que nós vimos anteriormente. E esses aqui também vou deixar no nosso Google Classroom e no Moodle para fazermos essas atividades. Então, a partir dos conceitos estudados até o momento, produz uma análise dos textos abaixo, apontando como os tipos de conhecimento se interrelacionam quando são ativados no processo de compreensão. Então, nós temos aqui 3 textos, né? Se beber, dirige-se ao ponto de táxi mais próximo. Então, nós temos o primeiro aqui. Depois, calouros chegando na faculdade de veteranos, de realidade, um meme. E o terceiro, encha seu filho de bolacha. E nós temos ali o pacotinho da bolacha boa, tá?
Então, eu vou deixar esses exercícios para a gente poder pensar, vocês vão produzir, no nosso próximo encontro eu vou comentar as respostas de vocês, tá? Para que a gente possa, então, retomar essa questão da coerência dos conhecimentos envolvidos na produção e na compreensão dos textos. Onde é que estamos aqui? Estamos aqui. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né? Mesmo que não seja a aula presencial com a qual nós estamos acostumados. É muito ruim, porque não tem interação, fico só eu falando. Mas, de todo modo, vamos fazer essas tentativas até que a gente consiga restabelecer as nossas aulas presenciais. Como eu disse para vocês, a ideia de fazer gravação é porque, pelo acesso remoto, a gente teve muitas dificuldades de acesso, oscilou bastante, então não foi legal. A ideia é que a próxima vez que eu fizer a aula pelo StreamYard, eu faça pelo YouTube, e aí vai ser uma live, e vocês podem, então, participar com comentários, né? Então, vai ser um pouquinho mais real, assim, um pouquinho mais ao vivo do que foi hoje. Mas eu espero que a gente consiga, não da forma como gostaríamos, mas que a gente consiga continuar estudando, que a gente consiga continuar desenvolvendo aí as nossas atividades acadêmicas. Eu preciso dizer a vocês que o Moodle tem oscilado bastante, então eu não consegui hoje acessar o Moodle para ver quem fez ou não a tarefa de ontem, tá? Eu não consegui fazer isso, eu só consigo acesso, por enquanto, ao Google Classroom. Portanto, talvez seja melhor a gente optar pelo Google Classroom de uma forma mais massiva e deixar o Moodle só para os registros mesmo, porque está muito difícil de conseguir acesso por lá. É muita gente tentando usar, é muita gente se valendo da ferramenta, então está congestionando, né? Vocês fiquem à vontade para mandar WhatsApp, para mandar e-mails, para mandar dúvidas, tá? Lá no Google Classroom, eu já disponibilizei hoje um material que eu produzi a partir, aliás, não a partir, mas assim, é um material teórico sobre os slides de hoje, bem como o texto que está aqui, tá bem? Este texto aqui do sentido do texto, o primeiro capítulo que é texto, contexto e coerência, que foi a apresentação que eu fiz hoje, eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom também, para vocês poderem consultar. Como tarefa, então, ficam as duas atividades que eu já mostrei anteriormente, vou colocar lá, e elas podem ser entregues até a semana que vem, até terça-feira da semana que vem, tá bem? Nós combinamos, então, um outro dia para a gente poder fazer uma live pelo YouTube, mas vamos tentar pelo menos uma vez por semana, seja por live ou seja por gravação, fazer algum tipo de interação por vídeo, algum tipo de explicação por vídeo, tá? Um abraço para vocês, continuem se cuidando, por favor, fiquem em casa, reforcem as medidas aí de prevenção e de higiene, para que quando tudo isso terminar, nós possamos nos reencontrar lá na nossa universidade e da forma como nós estamos acostumados, possamos retomar as nossas aulas. Um abraço para vocês e até mais.